Sob efeito de decisão do Supremo, o governo deverá anunciar na semana que vem se há necessidade de aumentar impostos. O Supremo Tribunal Federal optou nesta quarta-feira por proibir a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS. O julgamento havia sido iniciado na quinta-feira da semana passada, mas foi concluído apenas ontem, com a derrota do governo por 6-4. O PIS e a COFINS são pagos por empresas de todos os setores e ajudam a financiar a Previdência Social e o Seguro-Desemprego. Com o fim da incidência do ICMS, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional calcula que deixará de arrecadar 250 bilhões de reais em tributos. O ministro Celso de Mello, que votou pela retirada da cobrança, destacou que o contribuinte esteja sujeito a um estado de submissão tributária. Não se revela compatível com pretensões fiscais contestáveis do poder público, que, ao divorciarem-se dos parâmetros estabelecidos pela Lei Magna, buscam impor ao contribuinte um inaceitável estado de submissão tributária. Diante do prejuízo sofrido com a decisão do Supremo, o governo informou que poderá anunciar uma série de aumentos de impostos na semana que vem. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garante que as medidas adotadas vão fazer com que o Brasil retome o caminho do crescimento. O brasileiro pode esperar crescimento nos próximos meses. O Brasil entrou numa recessão já no meio de 2014. Então, é uma recessão muito longa. Então, quando está caindo muito, você começa a subir. O importante é você ir medindo como você está progredindo em relação ao ponto de partida. Os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram pelo fim da incidência do ICMS. Foram derrotados no julgamento os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Denise. Na verdade, essa era uma tributação sobre tributação. Já se imaginava que o Supremo pudesse ter essa decisão mesmo. É uma perda de receita para o governo. Agora, ele vem ameaçando com a possibilidade de aumento de tributos, não só em decorrência dessa decisão do Supremo. Já faz algum tempo que o ministro da Fazenda tem sinalizado com essa possibilidade, porque o governo está vendo que vai ter mais dificuldade para fechar as contas deste ano. Em relação a essa decisão do Supremo, ele pretende até ir com um recurso para que a mudança passe a valer apenas a partir de 2018. Portanto, não traria perdas de receita ainda este ano. Agora, o problema é cumprir a meta, que é de um déficit de 139 bilhões de reais este ano. Mesmo com a repatriação de recursos que foi aprovada agora, o governo está trabalhando com cobertor curto, não consegue cortar os gastos da forma que deveria, mesmo com a PEC dos gastos, insiste na reforma da Previdência e por trás disso tudo a gente tem de lembrar que nós estamos ainda numa crise econômica com baixo nível de atividade, tributação mais pesada pode atrapalhar o processo de retomada do crescimento, além de ser uma medida antipática, para dizer o mínimo, no momento em que o governo tenta avançar com reformas que também não são bem recebidas pela sociedade. Então ele tem de administrar muito bem essa situação. Precisa ter responsabilidade fiscal, assegurar o cumprimento da meta, uma questão de credibilidade, mas tem esse outro aspecto também do custo para a sociedade. Eu acho que essa questão política do custo, que é complicadérrima e tal, e realmente a decisão foi absolutamente correta, que era um absurdo, né? Imposto sobre imposto. Eu gosto de contribuição quando não é imposto. Contribuição eu acho uma maravilha, especialmente quando elas são provisórias e fica de eterno, né? Agora, ele vai certamente, o governo, buscar mecanismos, já estão falando de imposto sobre gasolina, aumentar imposto, né? Tem a CID, né? Que sempre foi citada como uma opção de tributação. A CID, que foi apresentada ao Brasil no debate eleitoral de 2002 da eleição presidencial pelo senhor Antony Garotinho, que perguntou ao Lula: e a CID? O que você vai fazer com a CID? E aí, pegadinha, Lula, né? E a Lula não sabia. Eu falei: é uma pegadinha, CID? Que não sabia que era CID. Eu também não sabia, confesso que era CID na hora tal. Aí o Garotinho, que também não sabia, certamente foi a assessoria que passou para ele para fazer a pergunta tal. Mas o governo vai buscar algum artifício para recompor, não vai perder esse dinheiro. É correta essa decisão. É correta, Supremo, é correta. Porque você colocar, calcular o ICM, né, e como base de cálculo também do PIS e COFINS, né? É imposto sobre imposto. É imposto sobre imposto, é uma
tributação Então, aí absurda. a decisão vai sair na semana que vem, quando o governo deve apresentar a revisão orçamentária para este ano com a nova projeção de crescimento. Essa projeção de crescimento implica a definição do quanto que o governo espera de arrecadação. Se ele contar com um crescimento baixo e arrecadação baixa, ele vai tentar cobrir o rombo das contas. E aí o custo vai para a sociedade, vem mais aumento errado de imposto. também dizer que o governo vai ter um prejuízo de 250 bilhões. Deixa Não, de arrecadar. As empresas vão ter um montante de 250 bilhões a mais para gerar economia. É diferente o enfoque. Ou um aperto financeiro a menos, né? A gente Isso, ou também aperto tem esse outro lado do momento de financeiro a crise, não é? Exato.